Boa noite, eu sou a Renata, sou médica oncologista, então trabalho no Hospital Paulistano já há um tempão, ao lado do Tiago e de tantos colegas que admiro muito. Trabalho também, atendo também lá no Hospital Samaritano e queria te primeiro, né, agradecer o honroso convite de estar aqui com vocês, aqui com você e com todo mundo que, nossa, vocês são uma equipe maravilhosa, né? Admiro muito vocês. Então é muito bacana eu poder estar aqui com vocês e compartilhar com todo mundo, né, um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Exatamente. Assim, é bem bacana a gente conversar, porque eu acho que a gente tem a oportunidade no Paulistano de fazer uma integração interessante, né, entre a oncologia e o cuidado paliativo. Para a gente, isso ainda é algo que tem muitos serviços que acho que ainda precisam aperfeiçoar isso e mesmo iniciar, né? A gente sabe que dados aí dos cuidados paliativos aí mundiais, né, da OMS, eles dizem que dos 40 milhões de pessoas que precisariam de cuidados paliativos no mundo inteiro por ano, apenas uma pequena fração consegue obter essa assistência. E no Brasil a gente infelizmente ainda está numa iniciativa ainda que ainda precisa melhorar muito, né? O Brasil é considerado um país que tem uma certa integração no Atlas Mundial de Cuidado Paliativo. A gente até figura ali num patamar intermediário em relação ao mundo inteiro, mas muito aquém comparado aos países de excelência aí nessa assistência, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante, uma das coisas, né? A gente precisa, claro que esclarecer a população, mas essa nossa relação do médico da equipe do paliativo com o oncologista, que é a área onde a gente tem a maior interface das áreas, das especialidades médicas, a gente precisa afinar esse diálogo, né, Rê? E eu acho que é um passo fundamental para a gente receber os pacientes, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande para os pacientes e também para os oncologistas clínicos, né? Os serviços que dispõem de uma equipe de cuidados paliativos aliado, né? Então, eu acho que faz total diferença no cuidado do paciente oncológico. Então, o paciente ter acesso à equipe dos cuidados paliativos e não só quando ele interna, né? Que aí acontece, né, num estágio, num fato agudo, mas ter o acompanhamento longitudinal e ambulatorial com a equipe dos cuidados paliativos. Então, a gente já sabe, né, a gente tem estudo científico que mostra que em alguns tipos de, né, por exemplo, câncer de pulmão, tem estudo que mostra que os pacientes que são acompanhados desde o início pela equipe dos cuidados paliativos, esses pacientes têm até ganho de sobrevida. Então, é fundamental que os pacientes tenham acesso à equipe de cuidados paliativos. Então, não só durante a internação por alguma complicação, mas também durante todo o seu tratamento oncológico. E aí, o ideal é que a gente encaminhe, que tenha, né, exista essa relação muito estreita do oncologista com o médico dos paliativos, com a equipe dos paliativos, porque o ideal é que o paciente seja acompanhado por vocês logo no início, né? Então, quanto mais precoce o acompanhamento com a equipe de cuidados paliativos, mais ele ganha, mais o oncologista ganha. Porque facilita muito o nosso trabalho ter o acompanhamento em conjunto com vocês. Então, eu já trabalhei em outros serviços que não tinham uma equipe de cuidados paliativos tão alinhada e afinada com a equipe da oncologia. E muitas vezes os oncologistas viam os paliativistas como concorrentes. E, na verdade, né, vocês não são nossos concorrentes. É importante que todos tenham essa visão, que cada um tem a sua função dentro do cuidado do paciente. E todos saem ganhando quando as duas equipes estão afinadas.
E quanto mais precoce a gente encaminhar os pacientes para vocês, melhor é para os pacientes, né? Porque vocês conseguem criar um vínculo quando tudo está caminhando bem. E aí, quando acontece, né, da situação clínica piorar, ou numa intercorrência, vocês já estão alinhados com a gente e o paciente já tem uma relação médico-paciente com o paliativista e com a equipe multi, que faz parte da equipe dos cuidados paliativos, e isso ajuda muito também no manejo dessa intercorrência, e não só no final, na fase final de vida, né? Eu acho que é mais importante, vocês são mais importantes no decorrer da doença do que no desfecho, né? É interessante, assim, é legal, né, ver você falar isso, e pra gente é fundamental, realmente, né? E, assim, quando que, na prática, quando você está atendendo o paciente, a gente vai pensar um pouquinho na paciente com câncer de mama, que é o foco aí desse mês, mas, assim, quando que você nota a necessidade, você fala, esse paciente eu acho que precisa passar com paliativo, assim? Porque na literatura, eu acho que você está falando das coisas que estão bem alinhadas com o que a gente vê, né? Eles falam assim, que você deve atentar à necessidade do paciente, não necessariamente ao estágio, porque se você for vincular sempre o paliativo a uma condição grave, você vai fazer isso aí que você está falando, né? Você vai encaminhar só naquele momento em que as nossas possibilidades acabam até sendo mais restritas de intervenção, né? Então, assim, quando você olha, você fala assim, olha, eu acho que esse paciente eu preciso acionar a equipe. Então, assim, na minha prática, eu sempre tenho em mente, né, o paciente se tornou metastático, a gente já fica com aquela coisa na cabeça, e aí eu sinto muito doente, porque cada pessoa é de um jeito, e aí eu sempre tento seguir aquela coisa das verdades progressivas, né? Então, não foi assim, apareceu uma metástase, pronto, eu encaminho logo de cara. Então, eu vou sentindo a situação e vou sentindo doente. E aí, quando o paciente começa, né? Se ele tem dor, eu sempre tento esperar um gancho para eu ter a deixa para mandar para vocês e para o paciente não ser pego de sopetão. Porque muitas vezes ainda isso é muito mistificado, né? E os pacientes ainda se assustam muito quando a gente fala o nome, cuidados paliativos. Então é uma bomba quando a gente fala que apareceu uma metástase, os pacientes já ficam chocados. E para a maioria dos pacientes, se na sequência eu falar, você vai acompanhar com a equipe dos cuidados paliativos, aí eles se assustam muito. Então, eu vou aos pouquinhos. E aí, quando o paciente começa a ter alguma queixa, então, se ele está com dor, ou se ele tem insônia, que eu não consigo tratar, né? Aquele atendimento inicial, lógico, de dor, de depressão, insônia, toxicidade da quimioterapia. E, inicialmente, eu vou manejando. Mas, quando aparece uma mini dificuldade... Então, assim, tentamos a primeira medicação e não foi bom, aí eu já aproveito a deixa e sugiro para o paciente, eu falo para ele, você sabe que que existe a equipe dos cuidados paliativos? E aí o paciente dá aquela olhada e aí me olha, e aí eu falo, a equipe dos cuidados paliativos são médicos clínicos que me auxiliam a controlar os seus sintomas. Eu cuido muito da quimioterapia e eu cuido também dos seus sintomas, mas eles são mais especialistas do que eu em cuidar de sintomas físicos e emocionais. E aí eles vão me ajudar muito a preservar sua qualidade de vida e fazer o seu tratamento ficar mais fácil. E aí eu consigo fazer com que a maioria dos pacientes aceite, queira passar com a equipe dos paliativos. Né? Assim, eu sempre tento, então, na minha prática, aproveitar algum gancho de sintoma para eu introduzir o assunto da equipe dos paliativos, porque ainda hoje tem muito paciente que fica ressabiado com o nome cuidados paliativos. Né? Tem aquela coisa de que se é paliativo, e alguns pacientes verbalizam isso, eles falam, então não tem mais o que fazer? Eu falo, não tem muito o que fazer, né?
você tem tratamento e eles entram porque eles têm muito a fazer por você. Então, a gente tem que desmistificar isso, do que é a equipe dos cuidados paliativos, porque os pacientes ainda ficam muito cabreiros, a não ser os pacientes que já tiveram uma experiência familiar, muitas vezes, né, já experimentaram com algum amigo, com algum familiar, então eles já sabem e gostam e querem. Mas a maioria dos pacientes que nunca teve contato, eles ainda ficam bastante ressabiados quando eles ouvem o nome pela primeira vez. É bem legal isso que você está falando, porque a gente que fica. Eu sempre quis levar para o congresso, quando a gente organiza, assim, uma fala como essa sua, porque a gente sempre, quando faz congresso de cuidado paliativo, muitas vezes a gente está olhando na nossa perspectiva, né? E realmente eu acho muito rica assim a sua experiência de estar do lado de quem dá as primeiras notícias, porque a gente que faz cuidado paliativo treina muito comunicação, mas quem primeiro efetua a comunicação são vocês, né? A gente muitas vezes pega o depois, que o paciente já ouviu aquilo, né? Então, de uma certa forma, a gente não, assim, não é o ponto mais delicado da conversa, né? E aí, realmente, eu acho que uma coisa que sempre a gente frequentemente discute é essa questão do nome, né? Eu, eu até, assim, vou falar minha opinião depois, mas, assim, tem muitos serviços que mudaram o nome, né? O que a gente mais tem é mudar ou acrescentar equipe de suporte e cuidado paliativo. E aí, algumas vezes, uso a palavra suporte, outras vezes usa o cuidado paliativo, de acordo com as dificuldades de comunicação ali que a gente tem com o paciente, com a família. E assim, a gente às vezes usa esse recurso também, né, Rê? Mas como você vê essa questão de mudança de nome da área? Olha, Ti, enquanto oncologista, eu acho que cairia melhor É. para os pacientes. Eu acho que seria menos chocante eles Uhum. ouvirem cuidado de suporte. Eu mesma, muitas vezes, eu falo, quando o paciente é mais desesperado, e a família também, eu até evito, muitas vezes, falar logo de cara o nome paliativo, porque muitos pacientes se assustam muito e, às vezes, alguns não querem passar. Eles falam, não, eu acho que eu não preciso ainda. É. Eles acham que eles só vão quando eles estão muito mal. E porque esse nome assusta. Então, quando eu já conheço a família e já conheço o paciente, então às vezes eu falo, temos médicos clínicos que eu não nomeio, eu falo, temos Uhum. médicos clínicos que me ajudam a manejar os sintomas. Alguns são especialistas em cuidados paliativos, alguns são geriatras, né? Eu falo assim para dar uma quebrada, porque muitos pacientes, eu já ouvi várias vezes os pacientes falando, não, eu não quero agora, eu acho que eu ainda não preciso. Não, eu acho que eu prefiro ficar só com você. Eles têm medo, muitas vezes, de passar com a equipe dos paliativos pelo nome cuidados paliativos. Eu não Uhum. sei, né, na cabeça deles o que eles acham que eles vão encontrar, ou se eles acham que o oncologista, vai largar a mão porque foi para o paliativo, ou que Sim. o oncologista vai abandonar ele porque ele foi para o paliativo, e se ele foi para o paliativo é que desandou tudo, assim, sabe? Quando, quando ele vai, é bem difícil essa questão de você ter algum grau de segurança, de ter comunicado ao paciente e à família a questão da incurabilidade ou acho que lidar com isso no atendimento do oncologista é bem super complexo, né? É complexo, mas eu sempre tento, nos meus pacientes, para a maioria dos meus pacientes, eu sempre tento já mandar ele mais ou menos, porque eu entendo que o vínculo que ele tem é comigo. Então, Sim, eu me sinto na obrigação de já ter tentado, pelo menos, fazê-lo entender a situação. Porque imagina, a minha médica não me falou nada, e aí eu chego num outro médico que me conta essa bomba, entendi. né? Assim, eu me sinto na obrigação
de tentar, pelo menos, tentar fazer o paciente ou a família entender mais ou menos a situação. Porque eu acho que não é justo com vocês, o paciente chegar totalmente fora, sem noção do que está acontecendo, e aí ele te enxerga. Eu acho que a chance dele criar barreiras com você é maior se ele não, se eu que sou médica dele não tiver dado uma diquinha para ele da situação. Assim, eu acho que não cai bem, né? Eu entendo que essa é uma função do oncologista. E Sim. claro que muitas vezes a gente fala, mas eles não entendem, né? E aí vocês ajudam a gente a fazê-lo entender. E talvez, obviamente, que eu acho que vocês fazem isso de um jeito muito melhor no final das contas, mas alguma dica eu acho que é bom que ele já tenha ouvido, porque imagina, minha médica não me falou nada, e aí essa pessoa que nunca me viu e não me conhece, não sabe do meu histórico, vai me falar isso? Como é que ele vai confiar em você e criar um vínculo com você se você que nunca ouviu joga essa bomba na cabeça dele? Eu acho meio estranho. Até se eu fosse paciente, eu ia achar um pouco estranho. Eu ia querer que o meu médico me desse a entender, né? Me Da nossa, preparasse para isso. da nossa parte, a gente faz uma estratégia de acessar o paciente, né? Então, a gente, num primeiro contato, a gente procura ser o mais cuidadoso possível, no sentido de acessar, ver até onde vai, interpretar o não verbal, e acho que o muito legal que a gente tem, né, é essa troca de figurinhas depois que a gente atende, antes, né? Com certeza. Porque a gente, isso é uma pergunta que até eu ia fazer para você mais para frente, se você acha que às vezes a nossa intervenção pode, em termos de comunicação, atrapalhar de alguma maneira, porque eu acho que se você não conseguiu colocar tudo para o paciente e a gente acaba dando uma informação, como você bem disse, que ele nunca viu a gente, você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma, não? Eu acho, assim, claro que, por exemplo, já foi paciente que eu né, encaminho para vocês e eu não consegui deixar claro, porque às vezes o paciente é aquela coisa, eu mando controle de sintomas para ver se vocês me ajudam, mas às vezes eu não consegui ser clara, porque às vezes é aquela coisa, o paciente não deixa, não dá. E assim, se eu falar que nunca aconteceu de vocês falarem mais claramente eu não ter falado e o paciente depois me falar que ele não quer voltar, já aconteceu. Mas também já aconteceu de, né, vocês me ajudarem a quebrar essa barreira que o paciente tinha, né? Então, mas isso é muito individual e muito pessoal de cada paciente. É muito difícil, né? E às vezes eu acho ótimo quando vocês falam que falam, ele não me deixa falar. Às vezes o paciente não deixa, né? Por mais que eu tente, ele não deixa. E aí vocês falam, e aí ele gostando ou não, pelo menos ele já ouviu alguma vez. Nem que se ele não volte, mas pelo menos ele ouviu alguma vez. Porque às vezes eu tenho muita dificuldade, às vezes, em conseguir falar, porque né, tem pacientes e tem famílias que colocam uma barreira muito grande. Mas isso é muito, né? É difícil a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Sim, Porque sim. é muito individual de cada paciente, de cada família, né? É, exatamente. Essa questão do nome, já houve um estudo do MD Anderson, lá do Eduardo Proeira, em que isso tem mais de 10 anos, e lá o que ele fez? Ele mudou o nome para a equipe de suporte e fez um estudo antes e depois para ver o impacto nos encaminhamentos. E ele é um grande defensor dessa questão de mudar o nome, porque lá ele viu que aumentou muito o número de encaminhamentos, que acho que ele sentia que para a equipe de oncologia isso era uma questão que acabava limitando. Ah, existem várias faces dessa questão de mudar o nome, né? Mas, com certeza, pela sua fala, talvez haveria um benefício de repente, acrescentar, igual a equipes que acrescentam, né? Você, então, acha que seria válido isso?
Eu para acho que você? seria, eu acho que seria muito válido. Eu acho que a gente teria uma menor resistência de muitos pacientes. Eu acho. Sim. E mesmo dos colegas, ou não? Olha, dos colegas, assim, eu penso que se um médico oncologista ainda hoje tiver resistência em encaminhar para a equipe dos cuidados paliativos por conta do nome, eu não sei nem o que te falar, entende? Eu não sei nem o que falar. Eu não posso acreditar que tenha colega que não encaminhe por conta do nome. Assim, eu ficaria muito chocada se a gente conseguisse constatar isso, né? Entendi. Mas por É, parte dos pacientes, com certeza, eu acho que diminuiria que diminuiria para alguns a pacientes resistência. diminuiria a resistência. Uhum. É, o que eu receio, assim, em relação à nossa identidade como equipe, né? A gente, eu como atuo bastante na NCP, eu acho que a gente ainda busca uma identidade. A gente tem a Associação, a Academia Nacional do Cuidado Paliativo, todas as associações internacionais têm esse nome. A literatura usa o nome, e eu tenho um receio de a gente mudar o nome, começar a mudar o nome e perder um pouco a identidade, igual você vê com outras áreas da especialidades médicas que não tem também essa questão de serem novas. E então eu tenho receio disso, de você começar a mudar o nome e aí ninguém mais sabe o que você faz, por Uhum. exemplo, né? Então e de verdade, assim, ao longo dos anos que eu faço isso, eu vejo que a gente conquistou, assim, em relação a colegas, é, em relação a 15 anos atrás, hoje essa sua fala caberia perfeitamente 15 anos atrás. Assim, o colega não entende que realmente assim, o entendimento geral era bem limitado. Até não sei se na sua residência você teve algum contato com alguém que Não, fazia isso. na Então é minha isso. residência, não, nem tive. Eu tive contato só depois, logo depois que eu terminei, mas era uma coisa ainda muitíssimo incipiente, né? Então é essa a questão que eu acho que a gente tem que pesar, mas eu estou aberto a gente discutir isso, com certeza, né? Mas É, talvez acrescentar, né? é, Suporte com paliativo ou certeza. paliativo e suporte, e aí, dependendo do paciente, você usa um nome ou você usa outro nome. É. A gente acaba muitas vezes usando esse recurso. Na minha prática, é claro que quando eu converso com o paciente, ele já marcou consulta comigo, ele já está sentado na minha frente. Então, assim, né, em algum momento o nome passou por ele. Mas É. mesmo quando eu vou fazer interconsulta, eu costumo explicar a proposta, assim como você bem disse, assim como você. E aí, na interconsulta, que é mais uma coisa que não depende da cara e marcar a consulta e ver aonde ele está passando, mas a interconsulta o paciente está internado e você vai conversar. E depois, muitas vezes, que eu explico toda a proposta, aí eu falo o nome. Porque eu acho que o importante é o que você vai fazer e não o rótulo que isso Sim, tem, né? E eu sim. tenho receio também da gente mudar o nome, uma outra coisa que eu penso, né? E de você deixar a questão de abordar a comunicação de prognóstico meio de lado. Você acha que isso pode acontecer? Os colegas podem. Porque eu acho que Eu essa acho que ao forma. longo de anos a coisa pode eventualmente ser assim, se põe médico, né, sei lá, de controle de sintomas e que se atenha única e estritamente a sintomas e perca a essência dos cuidados paliativos, né? Porque não é só controle de sintomas, é muito maior do que isso. Então, para os médicos paliativistas que estão aqui hoje, para os oncologistas que conhecem a especialidade hoje, eu não vejo, eu não acho que isso tenha impacto, mas eu não sei ao longo de anos se isso vai se transformar em eu controlo o sintoma, então a parte emocional, familiar, religiosa, né? Se isso tudo o novo médico que entrar na especialidade vai se sentir obrigado a fazer, né? Eu não sei ao longo dos anos o que isso pode virar. E eu também acho, Rei, que você tem uma forma de abordar, e acho que isso é da equipe, né, que a gente trabalha junto, de comunicar o paciente
que também não pode ser que não ocorra sempre, né? Assim, em geral, do tipo, é porque é difícil, né, de você falar essas questões de que a doença progrediu apesar da segunda linha, então É às vezes vai difícil. trocando o tratamento, mas não toca exatamente nessa questão. E eu acho que falar assim, ó, vem caminhar para o paliativo, de alguma forma obriga você a explicar o porquê, né? E assim, tio, na consulta nossa, né, seria muito mais fácil se a gente não tocasse no assunto. Sim, Você vai mudando a linha de tratamento e você fala que sempre está tudo muito maravilhoso e vamos lá para uma nova linha e que vai dar tudo certo. Isso a consulta é muito mais rápida, muito mais feliz, muito mais alegre, né? É muito mais fácil, mas não é verdadeiro, é, né? Então, é, mas eu concordo com você, assim, quanto mais a gente pensa no apoio global, assim, né, para o paciente, muito mais trabalhosa é a consulta. E concordo que seria muito mais fácil se eu encaminhasse para o médico de suporte, eu nem preciso tocar nesse assunto, não preciso nunca é, tocar no assunto, né? tem esses lados. E uma coisa que eu observo é que como mudou a oncologia muito esses últimos anos, né? Então, até ainda, assim, a gente ainda, acho que não sei a sua percepção, a minha é um pouco de fora, né? Mas esse boom de novos tratamentos é uma coisa que ainda está fervendo, né? E eu acho que isso prolonga, né, o tempo de vida do paciente metastático, né? Muito, E muito. isso acaba adiando, às vezes, certa, assim, você acha que isso pode ser uma dificuldade, acho que com certeza é uma dificuldade a mais em se prognosticar, né? Em termos de expectativas, né, do que virá. Mas Então, como você vê isso em relação à nossa intervenção? Você acha que isso pode ser uma dificuldade a mais ou não? sabe que às vezes a gente conversa e a impressão que dá, assim, é excelente, obviamente, que os pacientes vivam mais e que os nossos tratamentos oncológicos estejam mais eficientes. Só que a impressão que eu tenho é que, às vezes, o paciente acha que esse dia nunca vai chegar. E aí é mais difícil, às vezes, para o paciente e para a família aceitar que esse dia chegou. Porque antigamente, né, as pessoas viviam muito pouco. Então, meu Deus, todo mundo já se preparava para o pior. E agora você prolonga tanto que muitas vezes é um pepino. A gente fala, nossa, às vezes a gente pensa, o paciente está muito no lucro, viveu muito mais do que a expectativa, mas agora ele não aceita morrer, né? Ele não aceita que acabou. E aí, às vezes, isso se torna um problema, porque ele foi muito melhor. A gente fala, nossa, gente, ele viveu muito acima da média, muito acima da expectativa, mas isso se torna um grande de um pepino, porque é como se ele falasse agora, tipo, ele é imorrível, ele não aceita mais morrer, ele não aceita mais que o tratamento uma hora vai acabar e vai dar errado, e a gente, infelizmente, não vai mais ter opção de tratamento oncológico, né? Então, às vezes isso atrapalha. É uma coisa até é estranho, né? A gente falar isso, mas às vezes a gente vê que não aceita. Assim, eu tive ano passado junto com a Letícia, né? Que ela acompanhou um paciente meu internado. Então, assim, o paciente chegou muito mal. Ele estava doente, né? Estava muito doente. E ele fez o tratamento e ele melhorou muito. E aí ele viveu 2 anos e meio muitíssimo bem, absolutamente normal, viajou, fazia ginástica. E aí, de repente, pá, a doença explodiu e ele parou de responder e rapidamente ele piorou. Foi muito difícil para a esposa aceitar a piora dele. E quando eu falava com o filho, eu falava, olha, quando ele chegou há 2 anos e meio atrás, ele estava muito mal. Foi uma benção, tipo, ele teve uma super resposta fora da curva. Então, a melhora foi uma coisa fora do habitual. E aí eles falavam, não, não aceito, não aceito, não é possível. Mas eu ficava pensando, meu Deus, já era para ele ter piorado, né? Ele estava muito mal lá há 2 anos, 2 anos e meio atrás. Então foi um trabalho muito difícil para fazer com o filho e com a esposa para entender que agora
não tinha mais, eu não tinha, ele não tinha mais performance para receber um tratamento oncológico, porque ele melhorou muito. Então, quando ele melhorou, quando eles chegaram, eles estavam assim, ele vai morrer. Aí ele não morreu. E aí eles não aceitavam mais que depois de 2 anos e meio virou uma coisa meio estranha na cabeça deles, né? Porque assim, então ele vai melhorar e ele vai melhorar, e o oncologista vai ter uma opção de tratamento maravilhosa que vai tirar de novo ele dessa situação. Então, isso de fato às vezes se torna, por mais estranho que pareça, às vezes isso se torna um problema, né? Na condução de pacientes com doença metastática incurável. É uma dificuldade, né? É. Acho que o curso não é tão previsível, né? Não. Mas eu acho que também a gente ganha oportunidades, né, com o paciente. De trabalhar, né? Uhum. Sim, com certeza. Eu noto que isso, às vezes, traz uma dificuldade no doente crítico. Não sei se você concorda. Porque, às vezes, o paciente está grave na UTI e tem alguns tratamentos que, mesmo com uma performance pior, ele poderia receber. E acho que aí, às vezes, isso torna difícil para vocês também a decisão. Como que você vê isso? Você acha que também esses novos tratamentos... Porque quando você está um doente crítico na UTI, pensar em quimioterapia, você não vai pensar, porque se ele tem uma doença em progressão, é uma performance que, por mais que ele saia dali, dificilmente ele vai mais uma terapia-alvo, uma imuno, talvez ele poderia receber. Então, eu, particularmente, eu ainda sempre tento pensar assim, né? Primeira coisa é qual é a performance do doente, porque ainda eu acho que mesmo com essas novas terapias, ainda vale aquela premissa de que o paciente tem que ter performance, o mínimo de performance para ser submetido a um tratamento oncológico. Então, eu acho que isso ainda não foi por terra, mesmo com os novos tratamentos. E eu também sempre tento fazer o exercício de em qual linha de tratamento o paciente está. Então, porque por mais que tenham novos tratamentos, se o paciente é politratado, mesmo com um tratamento novo, em terceira, quarta linha de tratamento, é muito difícil um tratamento novo ser mega milagroso e ter uma super taxa de resposta que consiga tirar o paciente dessa situação. Diferente se o paciente abre o quadro subitamente, né, de um jeito muito agressivo, e aí entra numa fase crítica, pá, abriu o diagnóstico com uma doença muito grave e nunca foi exposto a nenhuma linha de tratamento. Porque aí sim existe, com novos tratamentos e tratamentos mais eficazes, uma chance dele responder e aí conseguir sair daquela situação. Então, isso de fato, algumas vezes é um problema para a gente, principalmente no que tange a nossa interface com intensivistas, né? Que são médicos que não lidam no seu dia a dia com oncologia e nem com cuidados paliativos. Então, às vezes, eles têm mais dificuldade em entender que esse paciente crítico, que nunca foi exposto a um tratamento, talvez ele tenha, se ele tiver performance para ser exposto a um tratamento oncológico, talvez esse tratamento oncológico tenha uma taxa de resposta satisfatória que consiga tirar ele daquela situação. Mas eu entendo que esse julgamento, de fato, é muito difícil, né? O quanto o paciente vai aguentar, quanto ele vai aguentar ser exposto a esse tratamento, o quanto da doença a gente vai poder, porque o paciente, mesmo esses novos tratamentos podem ter efeitos colaterais, né? Mesmo as terapias-alvos têm efeitos colaterais. Então, o paciente tem que ter um mínimo de performance para poder ser exposto a esse tratamento. E a gente não submeter ele a um tratamento fútil e que vai piorar o restinho de qualidade de vida. Então, é difícil, né? Assim, é uma situação bastante difícil que eu acho que não tem certo e não tem errado. Não dá para a gente E aí, colocar, né, assim, uma regra. Eu acho que isso tem que ser avaliado caso a caso. E aí, especialmente porque vocês têm que individualizar muito a doença e as opções, né?
Sim, a que tem doença, as algumas opções doenças do que têm doente, opções né? mais eficazes e outras não têm, né? Então, Sim, com certeza. Né? E às vezes o paciente nunca foi tratado, mas o tratamento, a chance de sucesso é muito baixa. Então, a gente vai expor um paciente a um tratamento que dificilmente vai mudar a situação dele, ainda que ele nunca foi tratado, mas tem alguns outros tipos de tumores que podem responder maravilhosamente bem. Então, a gente tem que sim individualizar cada doente e cada situação, né? assim, especialmente, né? Eu acho que conversar entre diferentes especialidades, né? Sim, Eu acho que a gente tem que trabalhar num nível de confiança de um com o outro e de entendimento do limite de cada um na área do conhecimento, né? com certeza, com Porque certeza. as áreas terapia intensiva, onco, paliativa, elas são totalmente complementares, mas cada uma tem a sua especificidade que precisa, né? Acho que Mas a gente precisa um do outro, Ti. Então, a muitas comunicação é vezes, fundamental, né, entre os colegas, assim, né? muito. Então, né, assim, a gente já teve paciente em conjunto que até teria tratamento oncológico, mas do ponto de vista cardíaco, o intensivista me fala, não, não tem como. Então, quem sou eu para falar não tem como? Se o É, intensivista e o cardiologista estão me falando que não tem como, eu tenho que entender, não tem como, não tem como. Embora eu tenha droga, ela não tem condições cardiovasculares para receber a droga, né? Então, e do mesmo jeito que eles também têm que ouvir o oncologista para a gente falar se a gente, o que a gente tem a oferecer. Então, são, né, as especialidades clínicas, elas têm que trabalhar sempre em conjunto, porque a é. gente não detém todo o conhecimento, né? E uma coisa que eu acho que também eu vejo, assim, aí falando um pouquinho mais da minha atuação no ICESP, trabalhando com residente, né? Infelizmente, nós nos formamos também, né, em hospitais gigantes, onde essa troca que a gente tem no hospital menor de um médico para o outro, ela é mais difícil, né? E eu penso que, assim, esse caso que você exemplificou do paciente que é cardiopata e que ele não vai poder fazer a quimioterapia por conta da cardiopatia, ou que o prognóstico dele, numa condição crítica, ele não é tanto pela doença oncológica, mas é mais por um outro diagnóstico. Mas eu acho que o papel de conversar com a família é de todos, assim, porque Sim. de uma forma ou de outra, a família às vezes está vendo mais para o câncer, está olhando mais para o câncer do que está olhando para a doença do pulmonar ou cardíaca. Então, é complicado a gente, e às vezes acontece isso, essa certa terceirização de comunicar, e mais do que isso, assim, às vezes, assim, do ponto de vista oncológico, ele não tem indicação de limitação. Mas eu não defino nada só de ponto de vista de uma doença, Sim, né? sim. Então, com certeza, tem que ser. A gente tem que conversar, todo mundo tem que falar a mesma língua para o doente, senão a gente vai, um vai atrapalhar o outro, né? A É. gente não vai ter um discurso coeso para a família. Eu não Senão posso você fala falar, assim, não, olha, eu tenho uma linha de tratamento que responde bem. Aí você fala, mas só que acontece que ele tem uma deficiência renal. Então, mas assim, ela responde bem no paciente que não tem essa condição. Então, é assim, isso, vamos então. conversar com a família Todo dentro do mundo contexto. junto, né? Assim, é É. um paciente oncológico grave, que até teria se ele não tivesse esse problema cardíaco, se ele não tivesse esse problema renal, se, né? Mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa com todos os órgãos É. dentro, não só o câncer, né? É isso. A medicina ela caminha cada vez mais para super especialização, o que é inevitável. Agora, assim, então você não vai mais ter aquele professor que talvez você teve, aquele senhorzinho da faculdade, que o cara manjava de tudo, É, que eu tive, mas assim, é. por outro lado, como que a gente resolve isso? Se um vê uma parte, outro vê outra, é assim, conversando, né? O É, que às vezes eu sinto sentando todo mundo junto. que é uma coisa que talvez a gente não aprenda na graduação nem na residência, porque assim, escreve no prontuário, o outro vai lá e escreve no prontuário. Outro... Mas é aí, quando que você sente, conversa e define junto? Porque a decisão é compartilhada. Senão, cada um fica tentando
se proteger, né? E aí o paciente não se beneficia, né? Sim, e aí isso eu acho que quem melhor tem essa visão é o oncologista e o paliativista. Eu acho que somos, né, assim, quem consegue falar, vamos todos nos juntar, É, né? Porque às vezes o especialista que não faz parte da rotina dele cuidar do paciente oncológico, às vezes eu acho que para ele é mais difícil tomar essa iniciativa, né? Então, eu acho que o oncologista e o paliativista, muitas vezes eles funcionam como um estopim, um agregador aí dos especialistas, né? é, e ainda existe o mito também do paciente. Esse paciente tem um câncer metastático, tá, mas isso entendo, porque até pouco tempo atrás, muitas das vezes, isso definia uma condição muito delicada, mas hoje mudou um pouco, né, o cenário, mudou Mudou, bastante. mudou. A gente vê Mas eu muito acho que isso, né? a, gen- a gente ainda vê esse tipo A de... gente ainda vê, infelizmente. Mas hoje, né, a gente, para alguns tipos de tumor, a gente já começa a falar em algumas situações em cura de doença de paciente metastático. Então, não dá para a gente falar, o paciente é metastático, então eu não vou investir nos cuidados intensivos do doente. Muitas vezes, de fato, né? Não tem mais opção de tratamento, mas muitas vezes ele tem opção de tratamento e ele pode, mesmo metastático, ainda viver 1, 2, 3 ou mais anos, né? Uhum. Então, não dá para falar, ele é metastático, então eu, independente de qualquer coisa, e não discutir qual é o prognóstico do doente, né? Porque aí a gente vai estar errando feio em algumas vezes. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Indicado cuidado paliativo desde o diagnóstico, em alguns pacientes, mas alguns pacientes possuem a possibilidade, mesmo assim, de cura. Porém, com tratamento curativo incerto. Como seria essa abordagem? Como é que... É eu não assim, entendi. é um paciente que ele tem perspectiva de cura, mas a chance ela é incerta. No Como que doente seria a metastático. abordagem do... não fala que metastático, mas É. a gente vive isso muito na hemato, né? É um doente grave que pode ter cura, mas tem uma razoável chance de isso não acontecer, né? Como que a gente aborda isso? É difícil mesmo. É difícil, assim, eu sempre falo, e eu de fato acredito, Ti, que assim, em medicina a gente não consegue ter 100% de certeza de nada, né? E eu sempre falo para o paciente, eu não tenho certeza se você vai ficar curada, e eu também não tenho certeza se eu vou ficar curada, ou que eu não tenho nada e eu não vou morrer de um câncer. A gente não tem como saber. Então, assim, quando o paciente opera e vai fazer um tratamento adjuvante, preventivo, né, eu sempre falo, a gente não tem evidência de que tem a doença. Esse tratamento é para diminuir o risco da doença voltar. Eu espero, sempre falo para o doente, eu espero que você já esteja curado só com a cirurgia, né? E que essa quimioterapia a gente esteja fazendo à toa, porque muitas vezes a gente não tem como saber se o paciente está curado ou com a cirurgia ou se a quimioterapia vai curar. E existe uma chance da gente fazer a quimioterapia e mesmo assim a doença voltar. A gente não tem como garantir, ninguém tem como prever. Mas o que está na nossa mão é oferecer o melhor tratamento possível. Né? Então, qual é o melhor tratamento possível e qual é o tratamento indicado nessa situação? É esse, então, nós vamos fazer o melhor tratamento possível. E tem coisas que não estão na nossa mão, né? Tem coisas que não estão na minha mão, não estão na mão do doente, e é o acaso. E não tem o que a gente faça, né? Assim, temos que entregar, seguir e fazer É, o nosso melhor. é É isso. difícil, é angustiante, claro que é angustiante, né? Os pacientes falam, a cada exame que eles vão fazer de acompanhamento é como se estivesse com uma faca na cabeça. Né? É Assim, difícil, né? é muito difícil lidar com isso, é muito angustiante, né? A cada exame, você fala, meu Deus, é agora. Eu entendo, né? Assim, o que eu posso fazer
eu falo, eu estou do seu lado. Eu espero que não aconteça, mas eu estou do seu lado. Se acontecer, nós vamos arregaçar as mangas e vamos em frente. Eu adoraria falar o contrário, mas eu não posso. Como eu vou falar que eu tenho 100% de certeza? Não é justo, né? Eu acho que não é justo com a pessoa eu falar que é impossível. Senão, eu falo para o paciente, eu falo, se fosse impossível, eu te daria alta. E você não precisaria voltar comigo de tempos em tempos para eu checar se está tudo ok. Mas, obviamente, é uma situação muito angustiante, né? Para quem está do outro lado, quando é você que está lá, isso é muitíssimo angustiante. Mas o que a gente tem que fazer? É estar do lado do paciente, né? É o que a gente pode fazer. Essa pergunta foi feita pela Dalila. Obrigado aí pela pergunta, Dalila. Temos um outro comentário aqui. Deixa eu buscar aqui. Vários elogios para você, melhor médica do mundo. Ai, minhas pacientes Você queridas. tem um fã-clube que é nada mais merecido. Faço quarto período, a Vitória Aquino. Faço quarto período da Universidade Federal do Pará. E hoje tive a notícia que terei uma aula de cuidado paliativo na oncologia. Felicidade em perceber que o cuidado paliativo na graduação está ganhando espaço. É muito importante isso. Assim, aqui na Academia Nacional, a gente, inclusive, a gente vai ter o congresso aí do dia 25 a 27 de novembro, e a gente estimula muito a participação das ligas acadêmicas. A gente realmente vê no Pará, tem muitos paliativistas muito competentes que a gente conhece. Alguns vieram aqui, a gente conviveu aqui nos serviços em São Paulo e voltaram. Tenho amigos no Pará, então eu acho que de verdade, assim, devagarinho a gente vai plantando sementinhas e isso vai mudando. É muito importante isso, né? Eu lembro quando eu terminei a residência, nos anos seguintes, não tinha residência ainda de cuidados paliativos. Eu fiz aquele curso do Pallium, que veio da Argentina. Sim. Nem tinha curso aqui, né? Então, é muito... Quando eu olho, né? Olho quanto evoluímos no Brasil, né? Evoluímos muito. O que a gente ainda busca é uma sistematização da assistência e universalização, assim, né? Claro que a gente tem um sistema de saúde que tem suas limitações, tanto no público quanto no privado, mas a gente precisa ter uma integração, a gente precisa ter uma integração com a assistência de saúde de família, para poder, o paciente que não tem benefício de ficar no hospital, que ele possa ficar em casa e receber assistência. Isso realmente é complexo, mas a gente busca, assim, luta para que hajam políticas públicas que permitam isso. A gente tem alguns amigos de trabalho aqui que entraram, a Letícia, por exemplo, que é outra parceirona nossa. Uma coisa que, Letícia Carvalho, né? Uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que você também vai poder acrescentar, em relação à interface com a psicologia. A gente já está caminhando para o final aqui e temos mais uns minutinhos, mas a gente também, assim, cada vez mais que a gente trabalha, a gente pensa como que eu poderia trabalhar sem um psicólogo ao lado, né? Porque não dá. eu queria que você falasse, assim, nos diferentes momentos até, né? Você falou essa questão do exame, mesmo um paciente que está só em segmento, né? É fundamental, né? Tia, é fundamental o paciente ter o acompanhamento do psicólogo. Eu noto que cada vez mais existe a demanda do próprio paciente pelo psicólogo, porque eu acho que faz toda a diferença, não só para o paciente que está em acompanhamento, em tratamento, mas também para o paciente que está em segmento. Porque muitas vezes, na consulta médica, então, vai muito do médico, né? Do oncologista. Então, tem oncologista que conversa mais, tem oncologista que conversa menos, tem oncologista que entra mais, tem oncologista que entra menos. Mas não tem como você fazer um adequado tratamento oncológico sem essa visão do psicólogo, essa assistência psicológica para o paciente, porque não é só e além de tudo, não é só o paciente que fica doente, a família toda está doente. E muitas vezes o paciente na consulta médica, ele fala aquelas coisas
mais objetivas, né? E ele não acha, muitas vezes, que ele tem que falar do que angustia ele com o médico. E ele precisa falar isso com alguém, porque isso tem um impacto direto no tratamento dele, né? O bem-estar mental tem um impacto no bem-estar físico, e o bem-estar físico e mental, eles vão ter um impacto no tratamento oncológico. E isso, né, tanto para os pacientes que estão em tratamento, quanto para os pacientes que estão em segmento. Porque às vezes, eu brinco que às vezes a bomba explode depois, né? Às vezes a pessoa engole, 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 engole e faz o tratamento. E depois que termina, a vida dela tá um caos, né? Porque principalmente para as mulheres que fazem tratamento de câncer de mama, assim, o impacto na visão corporal, o impacto na sexualidade, o impacto na dinâmica familiar. Então, muitas vezes, se a mulher é casada, tem casamentos que dão uma degringolada no meio do caminho por questões do marido, questões do casal. Muitas mulheres são as provedoras de suas famílias, né? Muitas mulheres têm filhos que dependem somente delas. Então, é muito difícil para essa mulher conseguir se organizar durante o tratamento e mesmo depois do segmento, para ela conseguir reorganizar a vida. Casada ou não casada, com filho ou sem filho, a vida dessa mulher vira de cabeça para baixo. Então, muitas vezes ela sofre uma deprivação hormonal, ela entra na menopausa por conta da quimioterapia, e isso por si só já é um motivo pelo qual a maioria das pessoas, muitas mulheres ficam mais deprimidas por uma questão hormonal pura, né? Por mais que elas tenham famílias organizadas e uma rede de apoio, de suporte. Então, assim, é muito difícil para a mulher que passa por um tratamento de câncer de mama, a vida dela vira de cabeça para baixo, né? Fisicamente, às vezes cai o cabelo, cai a sobrancelha, ela às vezes faz uma mastectomia, ela fica com secura vaginal, ela fica com diminuição da libido, ela fica com enjoo, às vezes ela engorda, ela tem fadiga, muita coisa para uma mulher só lidar, né? Muita coisa física, emocional, familiar, trabalho, muita coisa. Mulheres que fazem hormonioterapia, às vezes elas ficam podem ficar um pouco mais avoadas, esquecidas, a gente fala com um bug, e elas são cobradas muitas vezes no trabalho para performar igual elas performavam antes, e às vezes elas precisam de um tempo para se readaptar, e isso muitas vezes no trabalho é visto como corpo mole. Então é difícil, é uma carga muito pesada em cima das mulheres, e às vezes muitas vezes elas precisam sim de uma ajuda para elas conseguirem se reorganizar e seguir em frente. Agora essa sou eu, agora essa é a minha situação, como é que eu vou lidar com isso? E como vai ser a nova eu? E como essa nova mulher, com essas limitações, ou não necessariamente limitações, mas essa mulher diferente do que era aquela mulher de alguns anos atrás, porque às vezes a mulher se transforma, igual quando a mulher muitas vezes tem um bebê, né? Ela não é mais aquela mulher e ela nunca mais vai voltar a ser. Então, às vezes, a mulher que passa por um tratamento de câncer de mama, ela nunca mais vai voltar a ser aquela mulher. E às vezes ela precisa de uma ajuda para se reencontrar e saber como é que ela vai lidar com muitas novas questões. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil. Então, eu acho que é fundamental que elas tenham acesso ao atendimento psicológico antes, né? Assim, durante o tratamento e depois do tratamento, porque são muitas mudanças físicas, emocionais e familiares. É difícil, né? É difícil. Tem que ter uma equipe estruturada, né? Tem que ter uma equipe estruturada, porque não é fácil. E não o acolhimento é fundamental, mas acho que é algo muito mais complexo, né? É Do mais que... complexo. Porque às vezes a gente acolhe, às vezes eu acolho, mas eu não tenho a expertise de uma psicóloga, né?
Sim. Às vezes você Para tem a trabalhar todas essas empatia. questões de lidar, de reorganizar, ressignificar o momento, né? É difícil, né? Tipo, por mais, né? Eu falo, por mais boa vontade que eu tenho, às vezes, né? Eu digo, nós, médicos oncologistas, às vezes isso foge do nosso expertise, né? Sim. Às vezes passa e eu vou até um ponto. Tem um ponto que eu não consigo ir, porque não faz parte do meu escopo de ação. Eu não estudei para isso, eu não fui treinada para isso, eu não sei fazer isso, né? Uhum. E é fundamental que a paciente tenha acesso a alguém que saiba fazer isso e que consiga ajudá-la, né? Sim. Eu acho que faz muita diferença. Sem contar nas informações que os profissionais trazem para a gente, que a gente às vezes não conseguiu captar, né? Não. Com certeza. É muito rico isso, né? E assim a Muito. gente vai construindo um- uma visão da pessoa, da família e também uma estratégia de intervenção integrada, né? Da mesma Muito. forma, eles precisam saber a sua visão, né? Enquanto quem está vendo ali o tratamento e as opções que está enxergando, né? Para trabalhar com o paciente, né? E eu acho que Muito, isso é uma Ti. das coisas mais legais de trabalhar, né? Eu acho que isso que faz uma das coisas que faz muito legal a gente atuar em medicina e Ó, e aí, Ti, vou puxar a sardinha para o nosso lado. E aí, isso é uma das coisas que me dão muito orgulho de trabalhar lá no Paulistano, porque a gente tem toda essa rede de suporte multiprofissional e multiespecialista que é muito completa, né? Então, a gente tem a equipe de cirurgia, tem o oncologista, a gente tem a equipe dos cuidados paliativos, a gente tem a equipe da psicologia, a gente tem a fisioterapeuta, a gente tem a enfermeira, que navega o paciente. Então, é difícil a gente ter um serviço tão bem estruturado quanto o nosso. Aí, né, vou puxar a nossa sardinha, mas eu já trabalhei em vários hospitais em São Paulo, em hospitais, em grandes hospitais, mas é difícil a gente ter uma equipe, um hospital tão estruturado e com as equipes tão coesas e que se falam e que se comunicam. É difícil a gente ter isso. E eu acho que isso é o que todos os hospitais deveriam buscar, né? Porque os especialistas não são concorrentes. Eles podem e devem trabalhar juntos, um complementando o trabalho do outro, né? com certeza. Tá bom, Rê, assim, eu agradeço, já acho que vão cortar a nossa live, aí a gente vai deixar gravado no IGTV da NCPSP. Muito obrigado, foi muito legal poder ouvir você. Muitas dessas coisas a gente já se conversou pessoalmente, outras não, né? Sempre é bem enriquecedor falar contigo. Agradeço a todos que estão aqui e deixo para você dar uma mensagem aí final. Olha, queria agradecer todo mundo que está aqui, né, que se interessa por cuidados paliativos. É fundamental que quanto mais a gente levar essa informação para os médicos, para os pacientes, né, desmistificar que não tem nada de problemático, não tem nada de necessariamente fase final de vida, né? E a gente tem que caminhar todo mundo junto, porque eu tenho certeza que os pacientes que são acompanhados por todos esses especialistas que permeiam o tratamento oncológico, esses pacientes são muito mais bem-sucedidos no seu tratamento. Então, é muito bom ter profissionais que enxerguem isso, que estudem e que criem, né, proporcionem esse atendimento para os pacientes. E que bom que tem gente que se interessa por isso, está aí ouvindo a gente e pode levar informação. Com certeza. Tá bem, muito obrigado, viu? Obrigada a Espero que a você, gente Steve. possa convidar você em outras oportunidades. Vai ser sempre um prazer poder colaborar aí com vocês e obrigada por batalhar para estruturar cada vez mais essa especialidade que é fundamental para a Legal. gente. Obrigado. Obrigada, Ti. Um Boa noite, beijo. Boa gente. noite. Tchau.